nos faz distinguir o sonho da realidade? Como saberemos se estamos sonhando ou vivendo uma realidade? Se quando sonhamos podemos evidenciar o sonho, daria para fazer o mesmo com a realidade? E se a nossa realidade for tão ruim quanto um pesadelo? Será que podemos, assim como num sonho, acabar com ela por simplesmente acordar? Essas são perguntas que perpassam toda a filmografia do cineasta italiano Federico Fellini. Nascido em 20 de janeiro de 1920 em Rimini, uma pequena cidade na costa adriática na região Emília-Romagna, na Itália, Fellini iniciou sua carreira artística como caricaturista e escritor de piadas, abrindo inclusive uma loja onde fazia caricaturas de soldados americanos durante o pós-Segunda Guerra Mundial. Seu primeiro filme como diretor foi em 1950 com Mulheres e Luzes, em parceria com Alberto Lattuada. Mas o cinema felliniano nasceu mesmo em 1951 com O Abismo de um Sonho, onde pela primeira vez ele assume roteiro e direção. Estrelado por Alberto Sordi, o filme é uma versão revisada de um tratamento escrito por Michelangelo Antonioni em 1941 e baseado nos fotoromanzi, os romances de histórias em fotodrama populares na Itália. Aqui já temos um Fellini trazendo para as telas uma personagem feminina que, descolada do mundo que a cerca, busca uma escapatória através da arte, no caso, uma paixão platônica por um astro de fotonovela. Fellini contrapõe a realidade dura e opressora daquela mulher com o sonho, ainda que não fosse aquele universo onírico que veremos mais à frente. Chegando em 1954, Fellini retorna ao universo feminino com A Estrada da Vida, mas agora se valendo das influências do neorrealismo italiano que ele havia renegado nos filmes anteriores. Em A Estrada da Vida, Fellini vislumbra uma Itália combalida, recém-saída da guerra e que ainda não sabe para onde seguir. Uma Itália arrependida por décadas de cegueira e atraso, assim como Circense Zampano, personagem vivido brilhantemente por Anthony Quinn, que quando olha para trás, já no final do filme, tudo o que lhe resta é lamentar seus atos tiranos. Já Gelsomina, interpretada pela esposa de Fellini, Giulietta Masina, faz um contraponto ao pós-guerra vivido na Itália com sua atuação pantomímica. Gelsomina representa a inocência perdida na guerra que cede lugar à destruição, não apenas econômica, mas também emocional do país. Logo nas primeiras cenas, quando Gelsomina está sendo treinada por Zampano, ela tenta demonstrar sua alegria e leveza, mas logo é censurada e agredida pelo Bruto. Naquele pós-guerra, não haveria espaço para o lúdico. As correntes que Zampano destrói são as mesmas que aprisionam Gelsomina. A força bruta que ele utiliza para ganhar a vida é aquela que o condena e, por consequência, condena Gelsomina também. É como se aquele país devastado pela guerra causada por homens tentasse se reerguer por esses mesmos homens e que, claro, isso não daria certo. Afinal, foi essa mesma força bruta que destruiu aquele país. Fellini tira desses homens a esperança de reconstrução desse país. Ao final do filme, a genialidade de Fellini se destaca com aquele lindo leitmotiv composto por Nino Rota para Gelsomina. A trilha amarra a história com perfeição ao mostrar que, mesmo diante de toda a opressão que ela passou, um sopro de esperança ainda ressoa naquela música cantarolada por uma mulher. Vemos de novo Fellini tirando dos homens a possibilidade de reconstrução daquele país. Três anos depois, a parceria artística com Masina chega ao seu ápice com Noites de Cabiria, de 1957. O filme parte de um olhar periférico, onde uma prostituta que está longe do glamour de uma bonequinha de luxo, por exemplo, assim como também está há anos-luz de um conto de fadas de uma linda mulher, busca um novo amor de verdade. Fellini aqui ainda se aporta em suas influências neorrealistas nessa história que é tão desalentadora quanto A Estrada da Vida, uma espécie de sucessora espiritual.
Diferente do que ele vai fazer nos demais filmes da sua carreira, aqui há uma certa desesperança, principalmente nas figuras masculinas que exploram, abusam e extorquem aquelas mulheres. Tanto que o filme abre justamente com um homem enganando e quase matando a protagonista. A alegria e inocência de Cabiria se contrapõe àquela Roma decadente e opressora. Apesar de a noite ainda reservar sua boemia com cabarés, bailes e festas, é possível vermos sempre ao fundo das cenas mulheres sendo oprimidas, tratadas como objetos e depois descartadas em bairros periféricos. É o retrato de uma sociedade que parece fechar os olhos para essas personagens marginalizadas, como é o caso de Cabiria. Ao final do filme, Fellini nos brinda com um sopro de esperança quando a arte de rua, a arte periférica, circense e suburbana acolhe a protagonista depois de tantos percalços. Buonasera. Esse fôlego de esperança acaba se refletindo no próprio cinema do Fellini, que a partir dali passa a abordar outros temas, digamos, mais leves e até prosaicos em algumas obras, mas nunca deixando de lado esses personagens marginais e essa decadência italiana. Por exemplo, em 1960, Fellini cria um jogo de aparências que diverte aquela sociedade do espetáculo italiana em A Dolce Vida. Marcello, vivido por Marcello Mastroianni, vive o esforço para alcançar o vento, parafraseando um provérbio bíblico do rei Salomão, que, assim como Marcello, estava repleto de amantes. Silvia, interpretada pela bela Anita Ekberg, aqui representa o ideal inalcançável, o vento. É a representação visível dessa busca de Marcello por algo que ele sequer sabe o que é. Marcello é um espectador passivo na história. Ele apenas reage aos acontecimentos daquela aristocracia e daquela classe artística vazia. Todas as relações dele são efêmeras e se esvaem rapidamente durante o filme. Por exemplo, a própria Silvia, que surge como algo inesquecível, o que de certa forma é, afinal, não se pensa em A Doce Vida sem aquela icônica cena da Fontana di Trevi. Mas, na história, ela não passa de um episódio efêmero e sua interação com Marcello não necessariamente reverbera no restante do filme. Essa efemeridade permeia todo o filme e revela a frivolidade daquela Itália ainda em reconstrução. Festas vão e festas vêm. Nada parece realmente significar algo. A Doce Vida marcou a carreira de Federico Fellini, que depois desse sucesso se viu diante do desafio de superá-lo. É então que surge 8,5 de 1963, obra que reside na fusão entre sonho e realidade. A linha que separa o onirismo do plano terreno é inexistente, ainda que tenhamos elementos que os distinguam, e isso é algo que o próprio Fellini faz questão de reforçar com a fotografia em preto e branco, tanto para as cenas de sonhos quanto para as cenas reais. Ainda em pré-produção, tentaram convencer Fellini a alternar a fotografia do filme para ajudar o espectador a identificar o estado de cada cena, mas o diretor se recusou a fazer isso, até porque isso seria o contrário à proposta do filme, que é criar uma unidade entre o que está na cabeça do artista, tanto no campo das ideias quanto no campo dos sonhos, e aquilo que é real, terreno. O sonho para Fellini é uma extensão inconsciente da realidade. Aquilo que sonhamos encontra base naquilo que vivenciamos. Nossos sonhos não são aleatórios. Logo, se o sonho está calcado em algo real, ele passa a ser parte da realidade também. Segundo Fellini, falar de sonhos é como falar de filmes, já que o cinema usa a linguagem dos sonhos. Anos podem passar em um segundo e você pode pular de um lugar para o outro. É uma linguagem feita de imagem, e no cinema real, cada objeto e cada luz significa algo.
é como um sonho. É interessante pensarmos nisso que Fellini fala sobre a linguagem dos sonhos, pois evita que caiamos no erro de pensar que Fellini é um diretor de filmes sobre sonhos. Um exemplo disso é o que ele faz em Amarcord, de 1973. Mas, para falarmos de Amarcord, precisamos voltar um ano antes, em 1972, quando Fellini lançou Roma de Fellini. A linguagem de sonho permite que o cineasta explore Roma como uma personagem excludente, inexplorada e um tanto independente dos seus moradores e visitantes. A cidade de Roma, simbolicamente, fala, sente, se define em seu conservadorismo, mas, acima de tudo, resiste. Já em Amarcord, ele faz o oposto. Como em um sonho, Fellini retorna a Rímini, ainda que não oficialmente, agora com um sentimento de aglutinação, de conexão entre a cidade e os seus moradores. Dessa forma, aquela cidade é pertencente àqueles personagens. Apesar de não termos uma narrativa tradicional com arcos e protagonistas definidos, todos os elementos se conservam, criando várias histórias que nunca desviam de seus personagens. Essa estrutura episódica, semelhante a um sonho, permite que diversos personagens tenham seu destaque. Tem personagem que até some durante a história, como, por exemplo, Gradiska, a mais cobiçada de todas as mulheres de Rímini. Porém, quando Gradiska retorna a um mini-arco só dela, ela toma o filme para si, se tornando uma das mais marcantes personagens de Fellini. Antes de falecer em 31 de outubro de 1993, Fellini ainda dirigiu outros 7 filmes, dentre esses Cidade das Mulheres, de 1980, onde ele adentra os sonhos de Nas Porás, vivido por Marcello Mastroianni. Através desse sonho, Fellini explora as fantasias de um homem e, por que não, de uma sociedade machista. Esse filme recebeu bastante críticas por seu conteúdo sexista, o que fez com que Fellini se defendesse, dizendo que o filme deveria ser visto como uma experiência onírica daquele personagem e não como uma representação de algo material. Segundo Maria do Socorro Aguiar Pontes no artigo A Cidade das Mulheres, o problema da representação das mulheres em Fellini, o filme diz muito mais respeito a um homem que se vê acabrunhado e deslocado diante das conquistas femininas em fins de século XX do que pretende debater de fato questões relativas ao feminismo. A autora ainda completa o raciocínio dizendo: é importante perceber como um filme, tido altamente artístico, que se pretende a falar acerca das mulheres, acaba sendo talvez tão ou até mais sexista quanto qualquer outro dito comercial que traga estereótipos e preconceitos sexistas. Essas contradições acerca da maneira como Fellini retrata as mulheres em suas obras faz do cineasta objeto de estudo em diversas frentes. E, para além disso, a linguagem do sonho proposta por Fellini inspirou diversos cineastas como Woody Allen, David Lynch, David Cronenberg, Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Tim Burton, Pedro Almodóvar, Terry Gilliam, dentre outros. É inegável que Fellini é um dos maiores cineastas de todos os tempos. Estarmos aqui no ArtCines e também lá no podcast do Plano Sequência falando de Fellini no ano do seu centenário só reforça a importância dele para o cinema. Se você quer conhecer mais sobre a carreira e as influências de Federico Fellini, ouça agora o podcast do Plano Sequência, onde analisamos 6 de seus principais filmes. O link está aqui na descrição. Então é isso. O último episódio de ArtCines de 2020 fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e nos vemos no próximo.